Olá, boa noite. Estamos retomando, então, a aula sobre o assunto que é Guerra Fria. E na aula passada nós chegamos a abordar até o que é o Muro de Berlim, todo o contexto que ele significou na Europa. Hoje nós vamos falar desde o Muro de Berlim até a queda desse muro, até o esfacelamento da União Soviética, o que significou isso, o que foi essa fim da bipolaridade, o que foi o fim da URSS, por que isso aconteceu, e assim por diante. O que eu trago para vocês? Eu proponho para vocês um mapa conceitual, e aí eu vou trazendo ele de forma metódica ali, para nós irmos explorando esse mapa conceitual. É importante citar aqui que nós não temos nenhuma atividade ainda nesse momento dessas aulas. Elas são apenas aulas expositivas e a atividade virá num outro momento. Então, vamos abordar a partir do mapa conceitual o assunto que é a Guerra Fria. A Guerra Fria, já no final, quando ela estava já finalizando ali todo aquilo que se vivia, né? Então, desde a queda do muro até o fim do socialismo, como nós conhecíamos naquele momento da história. Então, está projetado para nós aí a proposta do mapa conceitual. Então, qual que é o título? Da crise do socialismo até o esfacelamento da URSS. Então, nós temos da crise do socialismo, da queda do muro, até o esfacelamento da URSS, nós vamos passar por crise do socialismo, queda do muro, unificação da Alemanha e, fim, o esfacelamento da URSS. Fim, de maneira geral, do socialismo. Então, da crise até o fim dele, né, que ficou lá dentro da década de 1980 até 1990. Então, o que nós temos aí? Nós temos que um determinado presidente assumiu a maior nação do planeta, que existia naquele momento da história. O maior país do planeta que existia era a, então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O RSS era uma experiência socialista que existia, um outro modelo de produção na economia e que não se manteve. Os motivos pelo qual não se manteve, não sei se vai dar tempo nós abordarmos. Se não ficar muito extenso, a gente dá uma pincelada, né? Mas ele é assunto que nós discutiremos num outro momento. Mas era uma experiência que não deu certo, então. Então, entre tantas políticas que o Gorbachev, ou Gorbachev, como alguns dizem, apresentou, nós tínhamos, naquele momento da história, uma chamada perestroika. O que era a perestroika? A palavra perestroika, no russo, quer dizer reestruturação. A outra política que o Gorbachev apresentou foi a glasnost. Glasnost, ela significava, na língua russa, transparência. No inglês, glass é vidro, né, transparente. Então, glass ou glasnost, nesse caso, seria transparência. O que se esperava, o que é que se queria com a reestruturação política? Nós tínhamos, a partir da reestruturação, a partir da perestroika, uma abertura da economia para o capital mundial. Ou seja, se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era um modelo de economia socialista, ele não era um modelo de economia capitalista. Essa perestroika, que era uma política desse presidente, Gorbachev, ele abriu a economia da Rússia para o capital mundial, ou seja, os maiores conglomerados do mundo migraram para nesse momento da história, para essa região
da Rússia, que estava se esfacelando. Enquanto que a transparência, a glasnost, ela era um processo de democratização e pluripartidarismo. Do que nós estamos falando aqui? Até a década de 80, 90, antes do final da URSS, nós temos a ditadura do Partido Único na União Soviética. A ditadura do Partido Único, o proletariado, que se diz lá, o PC, o Partido Comunista, ela era unipartidarismo, tinha apenas um partido. E não se tinha a democratização nos moldes que o capitalismo e as economias no Ocidente tinha. Você tinha um modelo de economia e um modelo político que tinha uma outra conotação. Então, dizer que não tinha democratização é um exagero. Tinha um modelo que não era o modelo da democracia ou do Ocidente, mas existia. Tinha o Partido Único, né? Tinha todos os comitês locais, os comitês estaduais e assim por diante. Então, tinha um modelo de democracia participativa. Nós vivemos no Ocidente um modelo de democracia representativa, ou seja, o que é uma democracia representativa? Nós votamos em alguém que vai nos representar. Nesse modelo de unipartidarismo dos comitês que existiam na União Soviética, ele era um modelo de democracia participativa. Quando havia necessidade, reunia-se os comitês e eles decidiam, através da participação, aquilo que ia se fazer. Mas nós não estamos aqui para abordarmos efetivamente os conceitos lá da URSS. Se houver necessidade, a gente pode entrar em dado momento para nós explorarmos com maior profundidade isso aí. E se houver necessidade, lá na web aula, vocês podem estar questionando, a gente pode estar respondendo nesse sentido. Então, a perestroika, que era a reestruturação e a abertura econômica para o capital mundial, ela trouxe uma redução no investimento da indústria bélica. Nós sabemos que a União Soviética e os Estados Unidos viviam, em dado momento da história, uma corrida armamentista. E que era a corrida armamentista? Produzir cada vez mais produtos bélicos, cada vez mais armas que vão matar pessoas. E essa corrida armamentista tinha dentro dela uma corrida chamada corrida espacial. Então, a indústria bélica era muito fomentada pelo Estado na União Soviética. Com a reestruturação política, houve essa redução na indústria bélica. Nós mostramos, inclusive, na aula passada, um gráfico que mostrava que quando caiu o Muro de Berlim, declinou também a quantidade de bombas atômicas produzidas pelo mundo. Né? E isso coincidiu com a retirada das tropas do Afeganistão. Na década de 90, inclusive, nós temos filmes que demonstram isso, né? As retiradas das tropas afegãs, das tropas soviéticas lá do Afeganistão. O Afeganistão era uma região, ainda hoje é uma região que é estratégica para a economia no mundo, porque por ali passam muitos oleodutos, e como é estratégico a economia no mundo a partir dos oleodutos, a Rússia também dominava o espaço territorial. Então ela tinha tropas para manter os oleodutos a serviço da União Soviética. Com a redução da produção bélica em função da perestroika, houve a retirada dessas tropas do Afeganistão. E aí vem um ponto aqui no slide, ou no mapa conceitual, que vocês muito provavelmente viram num filme, que é a questão do tráfico de armas. Vocês devem ter visto no filme chamado Senhor das Armas, se alguém já assistiu. Senhor das Armas mostra que muitas armas que foram parar lá nos conflitos internos da África, elas vieram das armas que foram retiradas da União Soviética, que entrou num declínio na produção de armas. Então,
Muitas pessoas foram lá e compraram todas aquelas armas que eles tinham, que eram armas antigas, e foram fomentar as pequenas guerras na região da África. Essa reestruturação em função da economia, a entrada da economia do capital, a abertura econômica para o capital mundial para dentro da região da União Soviética, levou ao fim do Pacto de Varsóvia. O que era o Pacto de Varsóvia? O Pacto de Varsóvia era aquela união das nações socialistas que fazia frente à OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e ela enfrentava, ou era para proteger, as nações capitalistas. O Pacto de Varsóvia era para proteger as nações socialistas dentro dessa indústria bélica, dentro dessa ideia de indústria bélica. E o fim do Pacto de Varsóvia levou à independência de várias nações que estavam sob o poderio da União Soviética. Entre elas, podemos citar Letônia, Lituânia, Estônia, começaram em processos de independência. Várias dessas nações buscaram sua independência e levou àquilo que nós chamamos de esfacelamento da URSS. Que é o que a observação que veio na sequência no mapa conceitual, a desintegração da URSS em 1991. Essa desintegração levou imediatamente, quando tem a queda do muro, 1989, reunificação da Alemanha, 1990, esfacelamento da União Soviética, em 91, a Rússia percebeu que ia perder força, ia perder aquilo que a gente chama em geografia de hegemonia política, o domínio da região. Como ela sabia que ia perder a hegemonia política, ela formou um bloco econômico, o bloco econômico chamado CEI, Comunidade dos Estados Independentes. São estados independentes, Letônia, Lituânia, Estônia, várias outras países que estavam ali se esfacelando, se dividindo da União Soviética. Formou-se a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, onde a maior potência continuava ainda a Rússia, e aí ela herdou boa parte de toda essa estrutura. A partir da glasnost, a transparência e democratização e pluripartidarismo, nós temos a queda do Muro de Berlim. O que a queda do Muro de Berlim significou? O Muro de Berlim dividia a cidade de Berlim em dois espaços, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. E a cidade de Berlim, propriamente dito, era a capital da Alemanha Oriental, da Alemanha Socialista, enquanto que a Alemanha Ocidental tinha como capital a cidade de Bonn. Então, o que acontece? Com a queda do Muro de Berlim, há a reunificação da Alemanha. As Alemanhas ocidentais e oriental se unem, e aí definem que apenas um espaço seria o espaço da capital, que é a cidade de Berlim, por tudo aquilo que ela significou e por tudo aquilo que ela significa ainda hoje no mundo. Então, a cidade de Bonn perde um pouco a importância econômica que tinha, a cidade de Berlim ganha a notoriedade em função de ser a região central e o centro da capital, né? E aí tem todo o contexto do que significou essa reunificação da Alemanha. A reunificação da Alemanha, num contexto geopolítico, significa a hegemonia capitalista, ou seja, a partir da queda do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha, nós temos o capitalismo determinando a economia no mundo. Tanto é que ele entra para dentro do espaço territorial que era o espaço socialista, com a abertura da economia para o capital mundial. Outra observação que tem que ser feita aqui, que cresce nesse momento da história os movimentos separatistas. Esses movimentos separatistas levam a esses esfacelamentos, tipo Letônia, Lituânia, Estônia, a Tchecoslováquia, que vai virar República Tcheca e Eslováquia, dois países, a partir de uma revolução chamada Revolução de Veludo. O que foi a Revolução de Veludo? A Revolução de Veludo foi movimentos pacíficos que conseguiram a conotação política que eles queriam empregar. Ou seja, a partir dessa
dessa revolução na região, na cidade de Praga, principalmente na República Tcheca, naquele momento da história que era a Tchecoslováquia, consegue implementar uma proposta de processo de separatismo. Então, fim do Pacto de Varsóvia, desintegração da URSS, queda do muro, crescimento dos movimentos separatistas, leva àquilo que nós conhecemos como esfacelamento da URSS. Aí a União Soviética deixa de existir, passa a existir a comunidade dos Estados Independentes, e com um país muito forte que é a Rússia. Muito forte em que sentido? Ela é o maior espaço territorial do planeta, ela é o maior país do planeta, e ela detém um grande arsenal atômico ainda em seu poder. Então isso significa força geoeconômica, força geopolítica. Quando a gente for abordar lá na frente, tem um outro contexto que é bem interessante a ser observado sobre a Rússia em relação aos países europeus, que é o fornecimento do gás russo. A Rússia é grande produtora de gás, e aí a Europa precisa muito desse gás russo. Por quê? Porque se ela não tiver o gás russo, ela pode entrar numa fria, literalmente. Ou seja, muitos desses espaços territoriais da Europa só sobrevivem em momentos de frio, que é o final do ano na Europa, em função do gás que é importado da Rússia. Então, tudo isso está dentro de um contexto geopolítico que, à medida que isso vai aparecendo ao longo do ano, nós vamos abordando. Por hora, nós paramos por aqui, nesse contexto do que foi da crise do socialismo até o esfacelamento da URSS. E a gente volta a discutir na próxima aula, que muito provavelmente será uma web aula, para nós tentarmos discutir todo esse contexto do que é a questão do fim do socialismo a nível mundial. Por hoje é só. Eu gostaria que vocês observassem lá ao fundo o nosso hashtag AdiaEnem. Eu participei desse movimento, principalmente em função de vocês do terceiro ano. Nem todos têm acesso aos mesmos meios de formação e de informação que algumas pessoas têm. E aí nós íamos aprofundar a diferença que existia entre determinadas classes sociais no Brasil. Em função disso, muitos professores de vários movimentos sociais enganjaram nesse movimento que foi o AdiaEnem. E a gente teve sucesso porque tanto o Congresso Nacional e Senado criaram leis a respeito disso, como também o próprio governo, na pessoa do ministro da Educação, teve o bom senso de propor também o adiamento do Enem. Então não tem data definida ainda, mas foi adiado. Isso significa que a luta faz a lei, ou seja, nós conseguimos, a partir da pressão que nós implementamos nesse pseudo-governo que está colocado no Brasil. Grande abraço e nós continuamos na próxima, provavelmente, web aula.